Se você tem dificuldade na hora da argumentação, sem saber quais argumentos colocar, em quem colocar a culpa na hora lá da redação do Enem, fique tranquilo porque nesse vídeo eu vou te passar vários argumentos coringas para te auxiliar na argumentação da sua redação Enem. E aí, dedicado, tudo bem com você? Eu sou a professora Débora Marques, bem-vindo de volta ao meu canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os argumentos coringas, alguns que você pode colocar aí na redação e não somente os repertórios coringas eu vou te passar. Vou te falar como você pode fazer para encaixá-los na sua redação. Como você já deve saber, a argumentação é o ponto alto do texto do Enem, da redação do Enem. Nós já falamos isso em outro vídeo aqui do canal. Vou deixar o link aqui na descrição para você poder assistir depois que assistir esse aqui, que eu falo sobre a estrutura do desenvolvimento perfeito da redação do Enem. Mas o que eu falei lá e eu relembro aqui para você é que a redação tem um ponto alto. O ponto alto da redação do Enem é a argumentação. É por isso que eu fiz esse vídeo para auxiliar você com a argumentação. É por isso que nesse vídeo você vai entender quais argumentos você pode colocar e como você vai colocar no seu texto. Porque pense comigo, quando você expressa uma opinião sobre algum assunto, que foi o que você fez lá na introdução do seu texto, e chega na argumentação, você precisa mostrar, desenvolver esses argumentos e mostrar para o corretor o porquê dessa sua opinião, você vai perceber que não vai poder ficar ali no senso comum, falar, é porque sim, porque sim. Você vai precisar desenvolver sua argumentação para que o corretor ele seja convencido da sua opinião. É por isso que nós temos técnicas argumentativas para que o corretor seja convencido daquele argumento que você colocou. Mas o objetivo aqui não é falar sobre técnicas argumentativas, é te falar alguns argumentos coringas que podem variar para vários temas possíveis aí. Um alerta, dedicado, não significa que esses argumentos coringas que eu vou te passar aqui, eles vão se encaixar para todos os temas possíveis. Não significa isso. Significa que pode sim se encaixar para a maioria dos temas, mas você precisa ter um jogo de cintura para saber como expressar a sua opinião, os seus argumentos aí em cima desse que eu vou passar para você. Mas isso você vai entendendo ao longo do vídeo. Como nós já sabemos, a redação do Enem sempre vai tratar de um problema. Esse problema acontece porque alguém falhou, concorda? Por isso que nós sempre devemos culpar alguém nessa redação. Eu sempre preciso mostrar o porquê que aquele problema acontece. Só culpar o governo não tem erro. Então quem que você vai culpar na sua redação para mostrar por que aquele problema acontece? E aí que entram os argumentos coringa. Aqueles argumentos que você pode usar para vários temas para culpar essas pessoas que eu vou te falar agora. Você pode falar, dedicado, que o problema está acontecendo porque falta informações para o cidadão. Sim, a falta de informações é um ótimo argumento, porque não sei se você tem a mesma opinião que eu, mas a minha opinião é que a maior parte dos problemas acontecem na sociedade justamente porque nós não temos conhecimento suficiente sobre aquele assunto. Quantas vezes alguns problemas se alastram na sociedade justamente porque o brasileiro, o cidadão de uma forma geral, não tem as informações necessárias para aquele problema parar de acontecer. Um exemplo de tema que você quer para visualizar isso, há pouco tempo atrás estava super em alto o tema pobreza menstrual, que era que os absorventes iam parar de ser aí disponibilizado para as mulheres de baixa renda e para as presidiárias, lembra disso? Antes desse problema acontecer, de ficar conhecido na sociedade esse assunto, eu não fazia a menor ideia disso, e existiam mulheres que precisavam desses itens básicos de higiene, mas não tinham. Mas por quê? Porque não haviam informações necessárias sobre esse assunto, faltavam informações sobre esse assunto. O tema da redação do Enem de 2021 foi sobre registro civil. Quantas pessoas estão sem documento, sem registro civil, sem certidão de nascimento, sem RG? Isso passava desapercebido para muitas pessoas, porque nós não tínhamos informações que isso acontecia na sociedade. E mais, as pessoas que passam por esses problemas da falta de documentos, por exemplo, elas nem sabiam que existia uma lei que é gratuito o registro de nascimento. Muitas pessoas nem sabiam que podiam se registrar gratuitamente. Olha só que loucura. Justamente porque faltam informações para essas pessoas. Temos outro tema muito importante, está sendo bem debatido sobre a falta de informações, cigarro eletrônico. Muitas pessoas acreditam que o cigarro eletrônico é muito mais saudável do que o cigarro normal, o fumo normal tradicional. Mas elas mal sabem que o mal é pior do que o cigarro tradicional. Mas por que elas não sabem e continuam fumando cigarro eletrônico achando que estão arrasando? Porque faltam informações. Percebe que eu consigo jogar isso para vários temas?
Outro argumento muito bom para você usar na sua redação: falta de representatividade. Esse aqui é bem interessante. Falta de representatividade em quê? Na mídia, por exemplo. A mídia hoje tem um poder fundamental na comunicação da sociedade. Quando a mídia decide falar sobre algum assunto, bombardear em cima daquele mesmo assunto, vocês sabem que fica ali aquele assunto sendo falado por muito tempo. Mas existem assuntos que a mídia não fala, por exemplo, não traz essa representatividade. Por isso que e é por isso que pouquíssimo é falado. Por exemplo, sobre as desigualdades de uma forma geral. Desigualdade racial, desigualdade social também, então se encaixa na falta de representatividade. Essas pessoas, elas não são representadas, é por isso que elas se sentem desiguais, se sentem ali minoritárias na sociedade, porque não há representatividade. A questão da LGBTfobia também é um tema que entra na falta de representatividade. Sobre as leis que não são eficazes, outro argumento coringa. Agora, a parte que a gente mais gosta é a parte de culpar o governo, né? Não poderia faltar um argumento para nós culparmos o governo. Nós temos aqui, podemos falar que as leis, elas não são eficazes. Sim, muitas das nossas leis, elas estão apenas no papel, elas não acontecem na prática, e é por isso que essas leis não são eficazes. Elas não estão atuando como deveriam atuar, e é por isso que os problemas continuam acontecendo na sociedade, porque o legislativo não contribui criando novas leis, e nem o executivo, o judiciário ali, fiscaliza as leis que já existem para punir o que há de ser punido, né, para solucionar aquele determinado problema. Então isso é muito importante, deve ser debatido nas nossas redações, as leis ineficazes. E aí, qual tema que eu posso usar as leis ineficazes? Para vários temas, porque o Enem, ele sempre vai tratar de um problema social, um problema que provavelmente está ali dentro da Constituição Federal. Então pode vir sobre qualquer tema que você possa atribuir às leis ineficazes. Violências, de uma forma geral, preconceitos, bullying, injúrias, racismo, o trabalho escravo e todas esses outros temas polêmicos aí. Nós temos temas que se alastram pela sociedade porque as leis não funcionam. Viu só o tanto de argumento coringa que você pode usar na sua redação? Eu mereço um like aí, né? Esqueça de se inscrever no canal, isso me ajuda muito. E aí você ativa as notificações, porque todas as vezes que eu postar vídeos novos, você vai ser alertado. E aí dessa forma você não perde e consegue tirar 900 mais na redação do Enem. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo dedicado, que tenha feito sentido pra você, que tenha te ajudado realmente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, sugestões de novos vídeos, deixem aqui nos comentários que eu vou ler todos eles. Um grande beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!